Olá a todos, onde nos estejam a acompanhar, bem-vindos a esta sessão sobre Timor-Leste, destas jornadas, um dia em que vamos aproveitar para conhecer um pouquinho do que é a variedade linguística e também algum dos desafios que o facto de Timor-Leste ter várias línguas, quer maternas, quer oficiais, e as dificuldades de trabalhar com elas têm causado em termos de desafio para o desenvolvimento do país, para o setor educativo e um pouco mais. Eu chamo-me António Sampaio, sou delegado da agência Lusa aqui em Dili e vou apenas servir de moderador ou de guia desta conversa. Temos dois especialistas que podem falar muito mais do que eu sobre esta questão e por isso eu vou-lhes pedir que se apresentem, talvez começando pela ordem das imagens, o Ricardo Antunes. Olá, boa tarde. Olá, boa tarde. Eu sou o Ricardo, sou professor de português. Estou em Timor assim de forma seguida desde 2014, embora já tenha vindo cá mais cedo. E neste momento trabalho principalmente como revisor de texto, embora continue ligado também à área da educação. E o outro convidado de hoje é o João Paulo Esperança. Boa tarde, João Paulo. Boa tarde. Queres que me apresente? Agora se puderes apresentar. Boa tarde a todos. Eu chamo-me João Paulo Esperança, sou professor, tradutor e intérprete. Cheguei a Timor em 2001 para ensinar na Universidade Nacional e desde 2001 até agora, com exceção de um ano, quando nasceu o meu filho mais velho, que estivemos um ano em Portugal, mas de resto passei os anos restantes cá em Timor-Leste. Vamos talvez começar por tentar explicar a quem não conhece como é esta variedade linguística. Timor tem cerca de 3 dezenas, varia muito o cálculo que é feito do número de línguas maternas. Há 2 línguas oficiais, o tétum e o português. Há um historial de influências colonizadoras diferentes, primeiro a portuguesa que deixou essa herança do português, depois a ocupação indonésia, que esteve em Timor durante 24 anos e deixou também muitas marcas linguísticas no país. João Paulo Esperança, queres-nos fazer um retrato do que é este espaço linguístico de Timor-Leste? Bem, como disseste, é um país com bastantes línguas. Por vezes é dada a imagem de que há uma Babel em que as pessoas não conseguem quase comunicar, que é uma imagem um pouco exagerada. Contrariamente ao que as pessoas em alguns países lusófonos, ou pelo menos em Portugal, estão habituadas, a países com muita variedade linguística é o habitual. O que é pouco habitual é ver países em que há uma grande uniformidade, como Portugal. No resto da lusofonia há mais variedade. Nos países africanos há várias línguas locais. A Guiné-Bissau, por exemplo, é um país que tem muitas línguas e que tem uma situação linguística algo semelhante à de Timor-Leste, tem uma língua franca, no caso de lá é o crioulo, que é o teto. Portanto, é um país onde há bastante variedade linguística, tem 2 línguas oficiais, como disseste, o português e o teto. O teto é uma língua regional, uma língua local de Timor-Leste, que já desde há séculos se foi impondo como língua franca de comunicação interétnica entre os diferentes grupos, e o português era a língua que no tempo colonial português as pessoas aprendiam na escola, era a língua da administração, de funcionamento do Estado. Esse papel do português foi interrompido pela invasão indonésia. A invasão indonésia trouxe a língua indonésia. Curiosamente, se formos ver nos documentos do Arquivo Nacional, é interessante verificar que durante alguns anos após a invasão indonésia, portanto, Dili foi invadida em 7 de dezembro de 1975, mas durante alguns anos continua a haver produção de documentação pela administração pública em língua portuguesa. Porquê? Porque os funcionários timorenses que faziam parte dessa administração não falavam indonésio ainda. Os indonésios tinham acabado de invadir a ilha e muitas pessoas não sabiam falar indonésio, quase ninguém sabia falar indonésio. Portanto, durante muito tempo a administração continuou a produzir documentação em português durante alguns anos, enquanto as pessoas iam aprendendo a língua indonésia. Entretanto, houve a ocupação, 24 anos, depois na independência os timorenses optaram por reoficializar o português e por colocar o tétum ao lado do português como língua oficial. Ricardo, eu pedi-te a ti, porque sei que também estudaste esta questão, que evolução é que tu notaste nesta questão das línguas maternas, da relação
da população em geral com as línguas. Uma grande parte da população só recentemente é que começou a haver um acesso generalizado ou mais generalizado ao setor educativo. Sempre foi, pronto, no tempo indonésio havia, mas lá está também muito focado no ensino do indonésio. Que dinâmica é que tu vês? O que é que foi mudando ao longo do tempo na presença ou não dessas línguas, quer na vida do dia-a-dia das pessoas, quer mais formalmente no sistema educativo? Bom, essa variedade que já foi referida é uma coisa que resulta de fatores históricos, ou seja, grupos étnicos que foram chegando à Ilha de Timor e que se foram fixando na Ilha de Timor e que naturalmente foram trazendo a sua língua. Em alguns casos, essas línguas depois acabaram por se dividir em vários ramos, como acontece normalmente na evolução das línguas, e devido à geografia de Timor, com um relevo muito acentuado em muitas zonas do território, isso fez com que muitos grupos ficassem muito isolados ou mais isolados durante muito tempo, que propiciou a existência de tantas línguas num território tão pequeno. Portanto, esse número que falaste há pouco de cerca de 30 línguas, enfim, não serão todas línguas, digamos assim, com o estatuto como normalmente estamos habituados, mas a verdade é que são muitas línguas e que são utilizadas regularmente. Essa utilização, eu estudei um pouco sobre essa questão quando fiz o meu mestrado. Essa utilização é uma utilização relativamente fácil para os utilizadores, ou seja, os timorenses, que dominam, por norma, quando chegam à escola já conhecem 3 ou 4 línguas, portanto já dominam oralmente 3 ou 4 línguas, fazem uma escolha muito natural dessas línguas, quer da língua franca, que é utilizada normalmente em circunstâncias em que ou não conhecem o interlocutor diretamente e, portanto, pressupõem que ele não conheça a sua língua materna e, portanto, usam o téton com língua franca, ou quando vão para alguns contextos específicos em que eles sabem qual é a língua que deve ser usada. Muitas vezes essa diferença de línguas existe dentro da família, como eu disse, com as pessoas a dominarem várias línguas, porque tem a ver também com as origens de cada pessoa da família e, portanto, se o avô materno vem de um grupo e a avó materna vem de outro grupo, significa que provavelmente essas duas línguas estão logo presentes ali em casa e do lado paterno a mesma coisa e, portanto, muito facilmente o timorense tem acesso a esse grupo de línguas. Não significa que muitas vezes ele domine completamente todas as línguas, mas tem um domínio suficiente para poder interagir nessas línguas. Quando falamos da forma como elas estão presentes ou estiveram presentes ao longo do tempo, elas foram estando presentes ao longo dos séculos, com o processo de colonização portuguesa, que durante muito tempo foi um processo muito pouco invasivo, digamos assim. Também não houve uma grande modificação a esse nível. Quando foi introduzida a escolarização de forma mais sistemática, a partir do final do século XIX, início do século XX, começámos a ter algumas escolas, alguns colégios, eles funcionaram em geral em português, embora se tenha notado, e curiosamente esse aspecto é interessante perceber-se, para o que veio a ser depois o papel do téton também, uma intervenção grande, logo dos primeiros missionários que abriram os primeiros colégios, no sentido de estudar essas línguas, de compreender qual era a estrutura, de estudar um pouco essas línguas. E o téton muito rapidamente começou a ser um objeto de estudo dos próprios missionários. E, portanto, temos os primeiros instrumentos de descrição da língua téton são feitos exatamente nesse contexto. Depois, mais recentemente, temos o período indonésio, em que houve uma introdução de uma outra língua que era estranha, como o João já disse há pouco, para a maioria da população, e atualmente temos um balanço entre o uso, portanto, o reconhecimento primeiro das línguas enquanto línguas nacionais ou línguas oficiais, portanto as línguas timorenses foram reconhecidas por via da Constituição, e depois alguns movimentos que defendem, digamos assim, que essas línguas maternas devem ter um papel mais importante, por exemplo, no sistema educativo, levando a grandes debates na sociedade sobre a forma como isso pode ou deve ser feito.
Eu ia talvez começar por aí, por essa questão, antes de entrarmos depois na conversa maior sobre as duas principais línguas, talvez falar um pouco sobre essa questão das línguas maternas. Como referiste, Ricardo, tem havido um debate grande, foram feitos até uns primeiros testes sobre até que ponto é que se devia ou não recorrer às línguas maternas no arranque do processo de escolarização das crianças timorenses. João Paulo, o que se nota, porém, é que, dadas as carências que o sistema educativo tem em geral, a todos os níveis, estar a introduzir mais estas línguas é uma sobrecarga grande. As pessoas apontam a falta de recursos humanos, falta de recursos técnicos. É viável haver algum espaço para estas línguas maternas? Como é que tu vês a forma como reconhecer que há muitos timorenses que em casa não falam predominantemente nem o português nem o teto? Como é que tu vês esta questão? Bem, eu penso que as línguas maternas dos alunos, em muitos casos, já tinham e continuam a ter um papel na escola. Em regiões rurais, em que as pessoas falam maioritariamente, ou falam, se o professor percebe que na sua turma todos os alunos se expressam facilmente em Tocodede, ou Macassai, ou em alguma outra língua regional, o professor naturalmente, se for dessa região, nem sempre é, se for dessa região, e se não houver exceções, se não houver alunos, sei lá, o filho do polícia que foi transferido para aquela zona, o filho do enfermeiro, do médico que está a trabalhar naquela zona e que não fala a língua regional, se houver alguma homogeneidade na composição da turma, o professor recorre à língua que os alunos conhecem no início, naturalmente, para poder comunicar com eles enquanto lhes ensina as línguas oficiais do país, o téton ou o português, no caso dos alunos não falarem téton. Cada vez é mais raro haver pessoas a não falar téton em Timor. Hoje em dia, mesmo nas regiões tradicionalmente em que havia menos pessoas tradicionalmente a falar téton, o téton funciona como língua franca, como eu disse, mas no tempo colonial português, as regiões dos dois extremos do país, o Ekusi, que é um enclave rodeado de território indonésio na metade indonésia da ilha, e a Ponta Leste, eram regiões onde se falava respectivamente Paikeno e Fataluco, e tradicionalmente as pessoas falavam menos téton aí, mas mesmo nessas zonas cada vez há mais pessoas a falar téton, hoje em dia. Portanto, cada vez há menos regiões de Timor-Leste onde o téton não tenha penetrado. O português já é outra coisa. O português, há muitas crianças que quando chegam à escola não dominam ainda a língua portuguesa, não falam ainda português, embora saibam muitas palavras de português, muito do vocabulário do dia a dia também é empréstimo lexical do português. Mas eu acho que às vezes há alguma confusão nesses movimentos a favor das línguas regionais ou das línguas maternas, por vezes confundem as coisas. Nós vemos algumas das pessoas que propõem que haja um papel oficial para essas línguas ou que haja uma inclusão no currículo oficial dessas línguas regionais, às vezes misturam objetivos de promoção da língua com objetivos de didática. O que é que eu quero dizer com isto? Por exemplo, há um vídeo de promoção deste projeto de que se estava a falar, das línguas maternas, em que aparece uma moça, creio que de Tíbar, a dizer que está muito contente porque tradicionalmente falava-se Mambai naquela região e a geração dela já não falava Mambai, falava apenas téton. E portanto estava muito contente porque a escola ia ensiná-la a falar Mambai, ou ia ensinar as novas gerações que não falam Mambai a falar Mambai. O que mostra a confusão que anda nesta discussão, porque o objetivo proposto nesse projeto era aproveitar as línguas que as crianças já falavam para as ajudar. Se há pessoas que pensam que vão promover a língua, que vão ensinar a língua que tinha desaparecido entretanto, por fenómenos naturais, demográficos, etc. Portanto, eu acho que por vezes mistura-se um bocadinho as coisas. E há uma questão importante que eu acho que é importante, que podemos agora debruçar-nos um bocadinho sobre ela, que é a questão do que é uma língua, o que é um dialeto. Porque por vezes as pessoas confundem um bocado as coisas e há a utilização, tradicionalmente no tempo colonial, havia alguma tendência para se falar de dialetos como forma de designar os idiomas, vamos lhe chamar assim, que não tinham uma tradição escrita.
essa é uma designação que tradicionalmente estava muito politizada. Por exemplo, na China havia uma questão muito grande em relação ao desejo de promover o mandarim como língua do Estado, e de forma que as outras línguas chinesas, que na verdade são línguas, mas chamam-lhes o cantonense, o Hakka, etc., chamam-lhes dialetos, quando na realidade, em termos linguísticos, são línguas. Aqui também acontece uma coisa semelhante, que é o Mambai, o Tokadede, o Makassai, o Bunak, são línguas regionais, mas na literatura antiga, na literatura do início do século XX, ainda se continuavam a chamar dialeto por isso. Um dialeto, hoje em dia, o que os linguistas chamam de dialeto é uma variedade regional de uma língua. Ou seja, se um português do Norte fala com um português de São Miguel, nos Açores, estão ambos a falar a língua portuguesa, mas estão a falar dialetos diferentes, ou seja, estão a falar variedades diferentes da mesma língua. A mesma coisa se for um brasileiro da Bahia, ou um brasileiro do Rio de Janeiro, ou um angolano, ou a falar com um moçambicano, por exemplo. Nós podemos identificar os dialetos através de alguma variedade em termos de léxico e através do sotaque das pessoas. Ora, cá em Timor há muitas línguas, algumas dessas línguas estão separadas em diferentes dialetos e esses diferentes dialetos podem ter designações diferentes. Por isso ajuda a que haja muita diferença nos números. Quando falamos sobre o número de línguas que se fala cá, há muita diferença nos números, porque há pessoas que consideram, sei lá, o Aimua, por exemplo, há pessoas que chamam uma língua, outras pessoas dizem que é uma variedade regional ou um dialeto dentro de um complexo linguístico mais abrangente, que inclui outras coisas que têm nomes próprios, outros idiomas com nomes próprios, aos quais alguns chamam de dialetos, outros chamam línguas. Mas em relação, voltando à questão, só para terminar, em relação à questão da utilização das línguas regionais, isso tem havido, como disseste, um grande debate sobre isso, e há alguns projetos pilotos neste momento a tentarem testar para ver se é possível utilizar outras línguas que não as línguas oficiais como línguas curriculares. Ricardo, eu ia pedir-te aqui para começarmos a falar um pouquinho do Tétum, dado que é hoje a língua mais utilizada em Timor, tem feito um avanço significativo no uso, quer pela generalidade da população, quer no nível mais formal, a nível do governo, a nível da administração pública, a nível das escolas. Como é que tu viste ao longo do tempo a evolução do Tétum? Como é que vês hoje a situação do Tétum no país e que tendências é que notas? Bom, o Tétum é, obviamente, como já foi referido, uma língua franca, portanto, uma língua que permite facilmente a comunicação entre os vários grupos étnicos dentro do território. E como o João disse há pouco, é uma língua que se expandiu muito em termos geográficos, ou seja, mesmo que não seja a primeira língua ou a segunda língua da maioria da população, ela facilmente é a segunda ou terceira língua da maioria da população. Isso significa que as pessoas na rua, nos mercados, em muitos contextos informais, têm um contacto direto com essa língua. Houve uma instituição que teve um papel importante, historicamente, a esse nível, que é a Igreja, quer por ter começado, como eu disse há pouco, a fazer logo muito cedo estudos e descrições da língua. As primeiras gramáticas, os primeiros dicionários vêm todos dessa tradição. E depois, por ter introduzido, no período da ocupação indonésia, o Tétum como língua litúrgica, e, portanto, isso significa que o Tétum passou a estar presente na vida, pelo menos semanal, da grande maioria dos timorenses, uma vez que maioritariamente são católicos e praticantes. Então, isso permitiu que o Tétum ganhasse, de facto, essa dimensão, que já tinha essa dimensão nacional, mas que alargasse essa dimensão praticamente a todo o território, sem grandes exceções. Com a independência, o Tétum ganhou ainda um estatuto mais importante ao ser reconhecida como língua oficial, a par do português. E, portanto, a partir daí levantou-se uma questão importante que tinha a ver com o espaço, com a forma como o Tétum iria ser desenvolvido, uma vez que o Tétum, tal como as restantes línguas timorenses, é uma língua que tem uma
muito pouca tradição escrita, portanto, era uma língua de tradição oral e que só a partir do século XX começou a ter alguma tradição escrita, mas muito pouca, e podemos dizer que a vida escrita do Téton começou mais ou menos formalmente a partir da independência de Timor, portanto, o trabalho da Igreja já tinha sido feito um pouco esse esforço, mas depois ser introduzida na comunicação social, como é utilizada atualmente, na administração pública, na escola, isso acontece só no pós-independência. Os desafios que se levantam são muito grandes, porque quando uma língua não tem uma tradição escrita longa, isso significa que, antes de mais, não tem uma ortografia estabilizada. E, portanto, um dos grandes problemas com que o Téton se debate atualmente, e que é um problema, vamos dizer, natural, não é um problema que esteja fora da natureza da evolução normal das línguas, tem a ver com a estabilização da ortografia. Em todas as línguas que passaram por esse processo, com mais ou menos falantes, o processo é sempre relativamente longo, porque é preciso que as pessoas aprendam as normas ortográficas dessa língua, é preciso que elas sejam definidas antes de mais e depois que as pessoas as aprendam. Normalmente são aprendidas através da escola, portanto, quando as pessoas aprendem a ler e a escrever, aprendem as normas ortográficas. E aquilo que acontece é que, apesar do Téton já estar a ser utilizado como língua de instrução e, inclusivamente, atualmente, de acordo com os currículos que estão em vigor em Timor, ser utilizada como língua que é a língua que serve para ensinar a ler e escrever, a verdade é que muitos dos utilizadores, incluindo professores dessa língua, não tiveram uma formação de base na ortografia e nas regras ortográficas da língua, ou têm um domínio ainda não é muito consolidado. Então isso cria problemas porque os utilizadores atuais, vamos falar dos adultos, das pessoas que escrevem nas redes sociais, que escrevem notícias nos jornais, que fazem cartazes para publicar na rua, da empresa de publicidade, etc., muitas vezes têm muita dificuldade em estabilizar a norma ortográfica e, portanto, nós encontramos imensas palavras em que há uma hesitação, em que há uma utilização dupla de regras ortográficas, muitas delas do português, porque essa é outra das características que o Téton atual tem. Ou seja, o Téton como passou a ganhar um estatuto que não tinha antes, portanto era uma língua local que era utilizada primordialmente para a vida comum do dia-a-dia, quando começou a ser utilizada para outros contextos, como a escola, como a política, como as ciências, teve que ir buscar muito vocabulário de empréstimo, que é o que acontece atualmente. O vocabulário do Téton, o vocabulário oficial do Téton tem um volume muito elevado, estamos a falar de 50% ou mais de 50% de empréstimos, e esse volume de empréstimos atualmente, quer formalmente nos documentos do Instituto Nacional de Linguística, que é quem faz o trabalho sobre esta matéria, quer no uso comum, ou seja, naquilo que é a utilização comum das pessoas, a maior parte desses empréstimos vem da língua portuguesa. E como a norma... Ricardo, e agora, exatamente por teres falado no INL, no Instituto Nacional de Linguística, ia pedir ao João Paulo que interviste um pouco aqui, porque, João Paulo, tu estiveste envolvido nesse trabalho inicial do Instituto Nacional de Linguística, com esse linguista australiano que fez tanto pela defesa e promoção do Téton, Jeffrey Hall. Explica-me um pouco do que foi esse processo e também do que tem sido quer esta questão da dificuldade do uso ou da grafia, com esse, por um lado, o INL e por outro a Igreja Católica, mas também a adaptação, ou quase a fonetização que o Téton vai tendo, tentando tetonizar, digamos assim, palavras que são emprestadas, muitas do português, mas outras de outras línguas. Como é que o que é que me tens a contar um pouquinho dessa evolução que ocorreu desde o arranque do trabalho do INL? Bem, eu não estive propriamente envolvido na fase inicial de desenvolvimento da grafia do INL. O processo foi assim. Eu trabalhei foi com o professor Benjamin Corte Real, da Universidade Nacional, e ele era então o diretor do Instituto Nacional de Linguística. Mas... tá? Sim, estamos a ouvir. Sim, estão a ouvir? Sim. Então,
o Geoffrey Hull é um grande linguista australiano, um poliglota, fala imensas línguas, fala as línguas românicas quase todas, fala línguas eslavas, línguas célticas, bem, um grande linguista, e envolveu-se com a causa timorense durante o tempo da ocupação e começou a produzir materiais sobre o téton, materiais, dicionários, manuais para a aprendizagem da língua. Começou a produzir esses materiais durante a ocupação e desenvolveu uma ortografia para o téton, propôs uma ortografia para o téton. E entretanto, lá na Austrália foi trabalhando também com linguistas e com jovens timorenses que estavam a estudar em universidades australianas e que desenvolveram trabalho com ele lá, e quando houve a independência, foi criado no âmbito da Universidade Nacional de Timor-Leste, a Universidade Pública do país, foi criada uma instituição, o Instituto Nacional de Linguística, cujo objetivo era lidar com essas questões de desenvolvimento do téton, nomeadamente, e de outras línguas timorenses. E como diretor desse instituto foi nomeado o professor Benjamin Corte Real, um linguista timorense de grande mérito, que estudou na Austrália e que trabalhava com Geoffrey Hull, e ele e outros linguistas timorenses pediram ao professor Dr. Geoffrey Hull que colaborasse com o Instituto Nacional de Linguística no desenvolvimento de materiais para o téton. Porque o téton estava numa posição caricata, que era, durante muito tempo, não era uma língua oficial, passou a ser a língua oficial da liturgia, como o Ricardo referiu, mas não era a língua da administração, havia muitos domínios em que o téton não era usado ainda. Mas quando houve a discussão na Assembleia Constituinte sobre quais seriam as línguas oficiais, pôs-se a questão de reintroduzir o português como uma língua oficial, que era uma coisa que estava no programa de praticamente todas as forças políticas timorenses durante o tempo da ocupação. Quase todos defendiam que o português deveria ser a língua oficial do novo Estado independente quando Timor ficasse independente, mas havia a questão de termos uma grande percentagem de jovens no país, na altura, que não falava português e que falavam indonésio, tinham sido educados em língua indonésia. Então, na Assembleia Constituinte decidiram, e eu acho muito bem, decidiram escolher o português e o téton como línguas oficiais. Só que isso colocou o téton na posição que o professor Benjamin Corte Real por vezes dizia que o téton de repente foi como uma criança a andar com os sapatos do pai. Porquê? Porque havia muito material que seria necessário para o funcionamento em pleno como língua oficial que não existia ainda. Então, isso foi em 2002, a aprovação da Constituição, e durante algum tempo havia uma língua oficial no país que não tinha uma ortografia oficial. Ora, o INL tinha optado, desde o início, por usar a grafia desenvolvida pelo professor Dr. Geoffrey Hull como a ortografia do INL. E em 2004, o governo aprovou um decreto do governo, depois de ouvir os responsáveis do INL, e aprovou um decreto do governo que diz que não define uma ortografia, diz que compete ao INL decidir como vai ser a ortografia. Portanto, a partir de 2004, a ortografia do INL passou a ser considerada a ortografia oficial do país. Em 2011, houve uma resolução do Parlamento Nacional a pedir ao INL para mudar alguns aspectos dessa grafia, nomeadamente o que fazer com as palavras de origem portuguesa, os empréstimos lexicais do português, que no caso do téton são, como dizia o Ricardo, são mais de 50%. Há mesmo um estudo, há uma monografia de licenciatura feita por uma jovem timorense que pegou nos materiais, nos prontuários, nos dicionários produzidos pelo INL e foi contar as palavras todas para verificar a percentagem de palavras de origem portuguesa, e é superior a 50%. Portanto, em contextos formais, por exemplo, se a pessoa está no mercado a fazer compras, talvez a percentagem de palavras que não são de origem portuguesa seja menor. Mas se a pessoa está, por exemplo, a falar sobre leis num tribunal ou a traduzir uma lei de português para téton, a percentagem de empréstimos lexicais do português sobe muito. Portanto, em alguns contextos, a percentagem de palavras do téton, que na verdade são palavras que vieram do português, é muito elevada.
Isso coloca várias questões. Uma é o que fazer com essas palavras. Dá-se-lhes uma grafia própria, diferente da do português, que foi a abordagem do professor Geoffrey Hull e que o INL continuou, ou, de acordo com a abordagem da Igreja Católica Timorense, mantém-se a grafia portuguesa, já que as crianças têm que aprender português também, porque faz parte da política linguística do país que todas as crianças têm que aprender téton e português, as duas línguas oficiais, na escola. Portanto, essas mais de 50% das palavras do téton manterão uma grafia semelhante à grafia manterão a grafia original da palavra portuguesa, o que facilita no sentido de não terem que aprender esses milhares de palavras com duas grafias diferentes, ou, pelo contrário, para se manter a diferença entre as línguas, dá-se-lhes uma grafia diferente. Por exemplo, a grafia do INL, além disso, introduz alguns grafemas. Grafemas são as letras que nós usamos para representar os sons. E a grafia do INL introduz alguns grafemas que são contrários ou são exteriores às todas as tradições ortográficas que houve no país antes. Por exemplo, para o som nhê, tem o N com um til em cima, como se usa no espanhol, mas que nem o português nem o indonésio usavam. E muitas pessoas resistem a isso. Muitas pessoas dizem, mas porquê usar este símbolo que nunca ninguém usou antes? Ou para o lhe, usa, em vez de um LH, como se usa em português, a grafia do INL propõe usar dois L's seguidos, como em espanhol. E há muita resistência dos falantes a isso. Mesmo as pessoas que não concordam em absoluto com a postura da Igreja Católica têm muitas reservas em relação a alguns dos aspectos da grafia. A Igreja escreve, por exemplo, a palavra catolicismo, como se escreve em português, mas o INL escreve catolicismo com um K no início, depois um Z antes do M e um U no final. E muitas pessoas veem essa grafia como muito estranha, é algo que não... Porque a grafia não é só uma questão técnica de linguistas a definir uma forma de representar os sons da língua, é uma questão que também tem muito de cultural, como nós vimos com as polémicas que houve em torno do acordo ortográfico da língua portuguesa. Há uma componente muito grande que tem a ver com questões de tradição, questões de cultura, questões políticas e portanto, quando se define uma grafia é importante também, para além das questões técnicas de fonologia, é importante também olhar para as questões da recepção ou não por parte dos falantes. E portanto, neste momento há duas posições principais, essa do INL, depois a abordagem da Igreja de que os empréstimos lexicais do português deveriam manter a grafia portuguesa. Para além disso, há mais duas ou três grafias sistemáticas propostas por outros linguistas e usadas em alguns casos em dicionários e gramáticas descritivas da língua. Portanto, há duas ou três outras grafias sistemáticas e depois há imensas grafias espontâneas, porque cada falante acha que a sua forma é melhor, porque não concorda com aquele aspecto, mas concorda com o outro. Portanto, há uma variação muito grande. Isso, no mundo moderno, cria-nos dificuldades, como por exemplo, se estamos à procura de um documento no Google, eu tenho que fazer como alternativa, enquanto em português eu escrevo uma palavra e procuro, em téton, se eu estou à procura de um documento em téton, tenho que escrever 4 ou 5 diferentes formas de escrever a mesma palavra para conseguir obter resultados, porque se eu escolho só uma das formas, isso pode estar a excluir documentos que falam sobre esse assunto, mas que escrevem essa palavra de uma forma diferente. Eu se calhar ia tentar agora usar, pronto, esta questão do debate da grafia para falar um bocadinho das dificuldades práticas que depois nós encontramos. Há situações, por exemplo, que vão desde o grave ao mais lúdico e de mais piada. O mais grave, por exemplo, haver mais do que uma tradução em tétum da própria Constituição timorense, incluindo versões distribuídas por diferentes instituições públicas. Depois o dia-a-dia que vai desde a importação de palavras inglesas, mas transformadas em som português, environmento, até à confusão de usar a fonética, e quando a fonética é parecida, depois estar a usar uma palavra completamente errada nos textos, que é uma coisa demasiado comum na mídia. Ricardo, tu acompanhas isto, metes ou publicas diariamente
exemplos, não diariamente, mas regularmente exemplos disto. Como é que tu vês isso? Como é que vês o impacto que a questão fonética tem na forma como se usa o teto e também este empréstimo de português e, ao mesmo tempo, com este fenómeno das redes sociais e da comunicação por telemóveis, onde já se nota até a chamada versão de tétum sem vogais, com um tétum que mesmo às vezes falantes de tétum têm dificuldades em perceber. Talvez deixarmos alguns comentários sobre isto. Bom, eu penso que, primeiro, a questão fonética vem apenas e resulta apenas da circunstância natural de termos uma língua que não tem uma tradição ortográfica completamente estabilizada. Ou seja, quando olhamos para aquilo que era o português do século XVIII ou do século XIX, nós vemos exatamente o mesmo fenómeno, porque essa tradição ortográfica ainda não estava completamente estabilizada e, nessa altura, as pessoas que escreviam em português, em geral, tinham um domínio de outras línguas, portanto, em geral, teriam algum domínio do latim, pelo menos, ou de outras línguas europeias, como o francês, e acabavam por trazer essas influências depois para a forma como escreviam em português. Aquilo que nós vemos no tétum é um fenómeno muito semelhante. Portanto, quando as pessoas estão a escrever em tétum, não por uma decisão consciente de utilizar uma grafia fonética ou alguma coisa do género, mas fazem aquilo que é natural e que é um fenómeno, por exemplo, que acontece com as crianças quando estão a aprender a escrever. Todas as crianças passam por essa fase, quando estão a aprender a escrever, ainda não dominam bem a regra ortográfica da língua e, portanto, tentam traduzir. Uma criança que tenha aprendido a escrever português e que depois, 2 ou 3 anos mais tarde, esteja a aprender a escrever inglês, vai fazer o mesmo fenómeno. Portanto, é um processo natural dentro do uso da língua. Aquilo que não é natural, ou seja, aquilo que nós não estamos habituados a ver, é esse fenómeno no espaço público de forma sistemática. Porquê? Porque, como disse há pouco, não é comum termos uma sociedade que, na sua grande esmagadora maioria, não teve essa formação de forma consolidada em termos ortográficos. E, portanto, o que acontece atualmente é exatamente isso. É trazer para um espaço público da comunicação social, dos jornais e até de alguns documentos oficiais, uma escrita à la carte. Portanto, cada um escreve de acordo com a maneira que entende que a palavra deve ter, sem muitas vezes seguir um padrão. Há um fenómeno, que eu posso acrescentar essa nota que eu acho que é interessante, que é, eu penso que nos últimos anos, 3, 4 anos talvez, há alguma evolução, ou seja, verifica-se que começa a haver alguma preocupação, embora muitas vezes ainda reduzida, mas começa a haver alguma preocupação no sentido de normalizar essa utilização. Mas a verdade é que há muitos exemplos caricatos de expressões que surgem, incluindo em títulos de jornal, portanto não é apenas uma gralha que surge metida no meio da notícia, e que às vezes embaraçam desde o jornalista ao jornal ou até às próprias pessoas envolvidas, e portanto isso é uma coisa que deve merecer alguma preocupação. Mas eu continuo a dizer que é uma consequência natural da evolução das línguas, portanto, do estado de evolução em que o tétum se encontra. Poderia perguntar-se porque é que as pessoas não optam então por uma língua que tenha uma tradição ortográfica mais estável. Bom, há aqui 2 questões. Um dos problemas que Timor atravessa e que, enfim, é um problema desta geração e que provavelmente ainda será da próxima geração, tem a ver exatamente com as deficiências do sistema educativo e depois os reflexos que isso tem a longo prazo. Se fôssemos pensar noutras línguas como o português, já falámos aqui disso hoje, há também muitas dificuldades ainda porque há muito poucas pessoas com domínio suficientemente grande do português para poder escrever de forma adequada. E se formos, por exemplo, para o indonésio, que esteve presente antes, também aí o domínio já não é tão grande, porque o indonésio neste momento também já não é ensinado formalmente nas escolas e, portanto, há muitos alunos, muitas crianças, muitos jovens que também já não têm um domínio suficientemente grande do indonésio. Muitas vezes os jovens, quando vão estudar para as universidades indonésias, e acontece muito frequentemente isso, sentem essa dificuldade porque o seu domínio da língua indonésia não é suficiente para aquilo que têm que realizar nessas universidades.
A outra questão que levantaste sobre o tal fenómeno da língua da internet, não é? Da língua das redes sociais, é um fenómeno idêntico a todas as outras línguas. Portanto, o debate existe no português, existe no inglês, existe no francês, no espanhol e também existe no téton, porque há uma tentativa de simplificação que eu costumava dizer quando trabalhava com formação de professores, trabalhei durante muitos anos nessa área, que a única regra importante para a pessoa que escreve e que é relevante do ponto de vista da escrita é a regra da percepção da compreensão. Ou seja, quando eu estou a escrever, normalmente eu vou simplificar até ao ponto que eu acho que o outro é capaz de compreender. E isso é uma regra básica da escrita, ou seja, de qualquer sistema linguístico que usa a escrita, utiliza essa regra. Simplificar até ao ponto máximo em que a pessoa pode compreender. Aquilo que nós verificamos atualmente com a utilização das línguas na internet é isso, ou seja, se é possível escrever uma palavra colocando apenas as consoantes e se isso é suficiente para que o receptor compreenda, isso vai ser utilizado. Agora, quando as pessoas têm um domínio mais fraco, mais reduzido das regras ortográficas, isso pode criar alguma complicação. Mas é muito comum entre os jovens, enfim, mesmo entre os adultos, a comunicação utilizando, por exemplo, a mistura de letras com números para produzir o efeito da palavra que se pretende. Isso é um fenómeno muito comum e que eu entendo como um fenómeno natural. Portanto, aí acho que não há grande preocupação, tal como não acho que haja grande preocupação em relação a isso no uso do português ou noutra língua. Ricardo, eu agora talvez ia aproveitar para falarmos um pouco sobre a questão do português e talvez focando com dois aspectos. Por um lado, o facto de que os dados que há sobre o período final da ocupação da colonização portuguesa mostram que o acesso ao português ainda era uma questão de elite, havia poucos locais de formação e, portanto, as estatísticas apontam que os falantes de português fossem à roda de 5% da população apenas. Hoje as últimas estatísticas apontam um valor mais elevado que esse, de pessoas que pelo menos conseguem comunicar, falar ou escrever em português, já algumas variando entre os 20% e os 30% da população. Isso por um lado. E depois uma questão que eu verifiquei também aqui ao longo da minha vivência cá, é que muitas das pessoas que no processo, no momento da restauração da independência ou na altura em que estes debates sobre a Constituinte e as línguas e tal estavam a ocorrer, pessoas que tinham essa formação mais indonésia e que eram muito contra o português, hoje são defensores do português, são bons falantes do português e, portanto, são essa nova geração que continua a utilizar o português com maior frequência. Eu perguntava-te, João Paulo, se tu achas que isto é um processo que tende a continuar ou se pensas que dificilmente se passará deste nível de falantes e que o português terá sempre só um lugar mais reservado para esta comunicação, digamos, comunicação de Estado, comunicação das instituições, do governo. Como é que achas que isto vai evoluir e mais do que isso, até que ponto é que achas que os timorenses consideram a língua portuguesa uma língua sua também? Eu penso que há dois aspectos em relação a isso. Por um lado, eu creio que vai acontecer que o téton vai se reforçar e vai cada vez ter mais acesso a domínios em que não estava antes. Por outro lado, o português vai também ao mesmo tempo reforçar o seu papel. E porquê? Há uma frase do escritor brasileiro Monteiro Lobato que diz que um país faz-se com homens e com livros. Ora, no dia a dia, as pessoas usam o téton para comunicar, mas se quiserem estudar filosofia, se quiserem ler as grandes teorias da política universais, a grande literatura do mundo, não têm acesso a isso em téton e não vão continuar a ter durante muito tempo. Podem ter acesso a isso numa língua de comunicação mais ampla, podiam ter acesso a isso no tempo da Indonésia. Em Indonésia há muitos livros, há uma grande produção editorial em língua indonésia, ou podem ter em português. Devido às circunstâncias após a independência, é o português hoje em dia que tem a tendência para cada vez mais se impor como língua de alta cultura
e como a língua do poder. Há uma coisa que permite ver isso muito bem, que é a questão dos empréstimos lexicais. Durante o tempo, portanto, o TED, como já dizemos várias vezes, era uma língua que permitia a comunicação cotidiana, mas não se falava de filosofia ou de tecnologia em Teton. Mas se as pessoas quisessem falar sobre filosofia ou tecnologia em Teton, tinham que recorrer a empréstimos lexicais de outras línguas. Essa outra língua normalmente é a língua do poder. No tempo colonial português iam buscar palavras do português. Durante o tempo da ocupação indonésia há uma geração inteira que ia para a escola e aprendia sobre política ou filosofia ou ciência em indonésio, e nesse caso iam buscar as palavras do indonésio, as palavras que o Teton carecia, iam buscá-las ao indonésio. Depois da independência, o indonésio foi gradualmente sendo substituído pelo português. Portanto, hoje em dia, quando eu entrei para o NTL, para a Universidade Pública, o nome dos departamentos, por exemplo, todos os alunos se referiam aos departamentos como Jurusan, que é a palavra indonésia para dizer departamento. Hoje em dia, todos os alunos se referem aos departamentos como departamento, porque é o nome oficial dos departamentos e é o nome que está nos papéis que eles preenchem. E, portanto, quando as pessoas falam Teton, vão buscar o empréstimo lexical que está mais a jeito, e está mais a jeito da língua do poder. A língua do poder neste momento, a língua das leis, a língua de ambientes muito formais, é o português. O que não quer dizer que as pessoas não possam, por exemplo, no Parlamento os debates são maioritariamente em Teton, mas isso não quer dizer que os deputados estão a discutir em Teton sobre papéis escritos em português. Portanto, as propostas de lei estão escritas em português e eles debatem em Teton sobre documentos escritos em português e as leis são depois aprovadas em português. Isso leva-nos para a questão da Constituição, que mencionaste há pouco, que é uma questão muito ilustrativa das dificuldades que existem em termos da gestão linguística no país, que é a Constituição foi aprovada em português, o texto original da Constituição é em português, mas na época da UNTAED, na época da transição para preparar a independência, enquanto estavam a decorrer os debates da Assembleia Constituinte, a UNTAED disponibilizava intérpretes para as diferentes línguas faladas pelos deputados constituintes. Havia deputados que tinham vivido cá durante a ocupação e aí tinham aprendido a língua indonésia, mas desses, os mais velhos falavam português também, os mais novos falavam indonésio e não falavam bem português. Tinham algum conhecimento passivo da língua, mas não se exprimiam em português, tinham dificuldade em ler documentos em português também. Por outro lado, havia deputados que tinham vivido durante a ocupação no exterior, em Portugal ou em Moçambique, alguns em Macau, outros na Austrália. Portanto, alguns tinham feito a escolarização em inglês, por exemplo, outros em português. E nessa época, é interessante vendo as transcrições dos debates da Assembleia Constituinte, é um processo que está a decorrer agora, da transcrição dos debates da Constituinte, e é interessante ver a utilização dos empréstimos lexicais. Havia timorenses jovens da época, que tinham crescido cá dentro de Timor-Leste, que usavam um Teton impregnado de imensos empréstimos lexicais do indonésio, o que de vez em quando dificultava a comunicação com outros deputados que estavam a usar um Teton com empréstimos lexicais do português. Isso é um processo que tem vindo a mudar. Hoje em dia, em ambientes formais, o Teton que é falado em ambientes formais tem uma porcentagem enorme de empréstimos lexicais do português, mesmo que depois a pessoa no corredor possa falar sobre o mesmo assunto usando empréstimos lexicais do indonésio. Mas é considerado de bom tom usar o empréstimo lexical do português. Eu sou um intérprete, portanto eu tenho a percepção disso da cabine, de interpretação. É muito comum as pessoas, se a pessoa não se lembra da palavra em português, é capaz de perguntar a outra pessoa que está sentada ao lado, como é que isto se diz em Teton? E a pessoa responde com o empréstimo lexical do português. Portanto, a pessoa pergunta uma palavra em indonésio, só se lembra da palavra em indonésio, e pergunta ao vizinho, como é que isto se diz em Teton? E a pessoa responde com o empréstimo lexical em português. Mostra como está o processo. Em relação à tradução, houve na altura, a UNTAED traduziu também os documentos que estavam a ser discutidos na Assembleia Constituinte, ajudou nesse processo e os documentos foram traduzidos para inglês, para indonésio e para Teton. Depois disso, houve outras traduções que foram feitas, mas acontece uma coisa um pouco perversa no contexto timorense, que é, noutros contextos, a qualidade da tradução é normalmente o mercado que procura assegurar isso. Se uma pessoa faz traduções que não dizem o mesmo que dizia o original, essa pessoa dificilmente arranja trabalho no futuro como tradutor. Em Timor, muitas das pessoas que pagam traduções são instituições internacionais, agências das Nações Unidas, embaixadas,
em que as pessoas que estão a pagar a tradução não têm os conhecimentos para avaliar sobre a qualidade da tradução. O que leva a que haja, neste momento, incluindo versões em tétum da Constituição, portanto, traduções em tétum da Constituição publicadas por instituições oficiais, que têm erros crassos, têm erros de tradução graves. Há outras versões, há uma versão, por exemplo, que eliminou muitos dos erros anteriores de tradução, mas tem alguns erros que têm a ver com a questão da criação de neologismos por parte do INL. O INL criou algumas palavras, além de usar... O INL também promove o uso de empréstimos lexicais do português, não tem nada contra isso, não tem uma abordagem purista, mas, ao mesmo tempo, propõe neologismos, palavras novas, cunhadas pelos linguistas para alguns conceitos. E numa das traduções que eu acho melhores da Constituição, há erros que têm a ver com a má utilização desses neologismos, que é um risco. Quando estamos a criar palavras novas, pode acontecer que as pessoas não saibam usá-las. Mas da mesma forma que isso se passa na Constituição, que é um texto que é lido por muita gente e, portanto, é dos textos que mais pessoas podem ter opiniões sobre a qualidade do que lá está escrito, muito mais haverá com a tradução de outras leis. Portanto, quando se traduzem as leis para tétum, há um risco que tem a ver com isso, com a existência de muitas traduções de má qualidade que são aceites e que passam a ser difundidas. Eu posso dar um exemplo com o que se passou em Macau. Quando houve a transição da administração de Macau, de Portugal para a China, criaram equipas multidisciplinares para fazer a tradução das leis que estavam em português, que incluía um monte de gente, linguistas portugueses, linguistas chineses, tradutores, juristas. Portanto, era feito em equipa. Aqui, muitas vezes, quem faz a tradução da lei é uma pessoa qualquer que está a fazer a tradução e que muitas vezes não há um sistema de revisão que permita verificar sobre a qualidade do que foi traduzido. Eu, para terminar, ia pedir a ambos que fizessem um pequeno resumo do que para vocês são nesta altura os grandes desafios neste setor. Eu sei que há muitos, Timor tem infelizmente ainda muito caminho a percorrer em muitas áreas e nesta questão das línguas e por inerência em tudo que a língua toca, mas Ricardo, 2 ou 3 pontos que para ti consideras as questões prementes nesta altura e a pensar para o futuro, e depois, João Paulo, a mesma pergunta para ti. Começamos por ti, Ricardo. Antes ainda dessas notas, deixa-me só dar uma nota. Eu sou um bocadinho mais otimista do que tu em relação à questão dos números, e olhando para aquilo que são os números do censo de 2015, eu diria que atualmente o número de pessoas que refere ter algum domínio da língua portuguesa é mais elevado do que os 20% ou 30% que tu referiste há pouco. Os números apontam, juntando várias categorias, apontam para valores na ordem dos 50%. Ora, se nós considerarmos que a população timorense é uma população maioritariamente jovem, com uma pirâmide etária muito, muito marcada, e que a grande maioria da população está abaixo dos 25 anos, isso mostra que há aqui alguns sinais de esperança, ou seja, aquilo que em 2002, por exemplo, quando eu estive em Timor pela primeira vez, se questionava sobre se daí a 20 ou 30 anos o português teria algum espaço em Timor, e muitas pessoas questionavam isso. Hoje é uma verdade mais ou menos inquestionável. Portanto, há inclusivamente continua a haver alguma estabilização a esse nível daquilo que é a opinião pública e política sobre o assunto. Portanto, penso que a esse nível não há muitas dúvidas. Há uma diferença de perfil entre aquilo que eram o que era o perfil de quem falava português ou de quem sabia português há 20 anos ou há 30 anos em Timor, e aquilo que é o perfil atual. Ou seja, hoje são os mais novos que, por via da escola, estão a conseguir fazer crescer esses números do português. E isso leva-nos para a tua pergunta, que é quais são os desafios, quais são as áreas primordiais. Eu há muito que defendi que para afirmar uma língua como o português num contexto plurilingue como o timorense, e especialmente tendo em conta aquilo que são as realidades históricas de Timor,
as áreas da educação, da comunicação social e da administração pública são fundamentais. Portanto, qualquer intervenção que tenha por objetivo trabalhar esta questão da aprendizagem das línguas tem que envolver essas 3 áreas. A prova disso é que o Tetum conseguiu ganhar estatuto, como falámos aqui hoje, estabilizar, e é hoje uma língua utilizada em contextos muito mais alargados, precisamente porque passou a ser utilizada em muitos desses contextos. O caso do português, o caso, enfim, para não estar a circunscrever a questão ao português, das línguas, enfim, do desafio que se levanta aqui, tem a ver com o termos a necessidade de garantir que as próximas gerações tenham um domínio de língua suficientemente grande que lhes permita avançar no conhecimento. Porque esse é um dos objetivos da escola, da sociedade, fazer com que as pessoas possam aprender cada vez mais. E isso é feito por via do domínio da língua. E aquilo que acontece atualmente é uma dificuldade grande em que as crianças, em que os jovens aprendam e dominem essas línguas. E isso muitas vezes acontece porque há deficiências no processo, desde a falta dos materiais, desde a falta de formação dos profissionais e, portanto, se vamos falar dos grandes desafios que se colocam em termos daquilo, bom, é definir uma política de língua clara, para que as pessoas saibam o que é que se pretende e, simultaneamente, criar os recursos que possam fazer isso. Neste momento ainda é muito difícil garantir que as crianças tenham níveis de literacia minimamente aceitáveis, comparáveis com os países da OCDE, por exemplo, precisamente por causa dessas circunstâncias, porque temos um contexto que não favorece, que não permite esse desenvolvimento de forma sistemática da literacia nas línguas que são utilizadas ou que estão definidas para ser utilizadas como línguas de aprendizagem na escola. João Paulo, mesma pergunta para ti, que desafios é que tu achas que se colocam agora nesta altura ao país, nesta área? Eu acho que uma das questões primordiais, que normalmente falamos pouco, é a questão da motivação. Porquê é que a motivação é muito importante? Nós temos uma situação, como dizia o Ricardo, temos uma percentagem muito grande da população que já tem alguma competência comunicativa em português. É relativamente uma experiência que muitos falantes de português cá têm, é chegar a um lugar qualquer, mesmo um centro urbano pequeno, uma vila, na montanha, e irem falar com alguém e perguntarem, a pessoa fala português? E a pessoa diz que não. E depois ficam lá a conversar em português, em que a comunicação decorre toda em português, mas a pessoa continua a dizer que não fala português. Portanto, muitas pessoas falam mais português do que o que pensam que falam. Mas, ao mesmo tempo, há uma grande quantidade de pessoas que sabe algum português, mas devia saber muito mais, para que o país possa funcionar em pleno. Ora, isso existe na administração, existe nas escolas. É preciso apostar em excelência, em qualidade. E isso só se faz se as pessoas sentirem que é importante para elas. Quer em relação ao português, quer mesmo em relação ao Tetum. Nós, os linguistas, às vezes, a minha formação básica é de linguística, mas nós às vezes dizemos uma coisa que não é bem assim. Nós dizemos que as línguas são todas iguais. Mas não são. Não é como nós dizermos, as pessoas são todas iguais, mas a maior parte das pessoas tem 2 pernas, mas não podemos todos jogar futebol como o Cristiano Ronaldo, não é? Com as línguas também se passa um pouco a mesma coisa. Nós temos línguas que têm uma tradição histórica de evolução teórica, de debates sobre diferentes áreas do conhecimento, e temos outras línguas que tradicionalmente não iam para essas áreas. Ora, o que é que significa isso? Se uma pessoa quiser pôr o país a funcionar em Tetum, não pode, porque há muitas coisas que não existem em Tetum. Se a pessoa quiser estudar um manual de mecânica, ou engenharia, ou medicina, há muito poucas dessas coisas em Tetum. Existem algumas traduções, alguns livritos pequenos sobre questões de saúde, mas não se pode estudar um curso de medicina em Tetum, ou um curso de engenharia em Tetum. Por outro lado, dado que o conhecimento que as pessoas têm do português, como eu dizia, muitas vezes é deficitário, é importante também investir em termos de produção de materiais em Tetum. Não necessariamente para que no futuro o ensino superior possa funcionar em Tetum, mas para que as pessoas possam, na fase inicial, quando uma criança começa a ler, se nós dissermos a uma criança da escola primária
que tem que ler livros, mas não lhe dermos livros para ler, é difícil, não é? Portanto, se uma criança da escola primária que tem um nível de português muito básico e nós lhe dissermos que ele tem que ler livros juvenis ou infantis em português, há o risco da criança ficar desmotivada porque não tem um nível de português que lhe permita compreender isso. Portanto, há que haver um investimento muito grande também na produção de materiais escritos em teto. Nós vemos isso noutras línguas, por exemplo, tradicionalmente na Europa, às vezes as pessoas esquecem-se disso, mas tradicionalmente na Europa, por exemplo, em países como a Espanha tem o espanhol, o castelhano, mas depois tem muitas outras línguas regionais que durante muito tempo não eram línguas usadas em âmbitos formais, do ensino, etc. Mas, por exemplo, os catalães têm uma produção editorial imensa, todos os anos publicam milhares de títulos, porque estão a fazer um esforço muito grande para que a língua deles se possa impor como língua de conhecimento no mundo moderno. No caso de Timor, as coisas estão a andar ainda muito devagar e é preciso fazer alguma coisa a esse nível. Portanto, acho que é preciso trabalhar, por um lado, no desenvolvimento de materiais escritos em teto, na tradução, mas tradução com qualidade. E, por outro lado, em termos de ensino do português com rigor e com objetivos de qualidade. Temos uma coisa engraçada no país que é, há pessoas que fizeram já uma quantidade imensa de cursos de introdução ao português e se nós começamos a falar com elas sobre coisas do dia-a-dia, apresentação, como é que ele se chama, etc., as pessoas parecem ter um nível excelente de português. Mas depois, se lhe dermos um texto um pouco mais complicado, têm dificuldades de interpretação, porque fizeram 10 cursos de introdução, mas depois não passaram para a fase seguinte. E, portanto, eu acho que é importante apostar nisso e seria importante. Eu, há uns tempos, ouvi alguém do governo dizer que estavam a pensar em fazer isso, fazer uma coisa que havia no início, quando eu cheguei cá, que era cursos livres abertos à população. Portanto, quando eu cheguei aqui, eu trabalhava no Instituto Camões na época, e nós tínhamos cursos em que qualquer pessoa podia inscrever-se, qualquer cidadão podia inscrever-se e fazer um curso de língua portuguesa. E que era uma coisa positiva, depois durante alguns anos deixou de haver isso, pelo menos por parte do Instituto Camões deixou de ser fornecida, mas eu ouvi alguém do governo há alguns tempos dizer que estavam a pensar em fazer uma coisa desse género. Eu penso que isso era uma coisa muito importante, porque não podemos exigir às pessoas que saibam português, mas depois não lhes dar as ferramentas para aprender. E pronto, obrigado por este momento de conversa. Muito poderia ser dito, além do que já falámos hoje, e cada resposta abria outra avenida de conversa. Eu quero agradecer ao Ricardo Antunes e ao João Paulo Esperança, que tenham estado aqui comigo neste bocadinho de conversa, e a vocês que nos estiveram a acompanhar neste dia de Timor-Leste, nestas jornadas que unem um pouco o que é a lusofonia. Boa tarde ou bom dia, onde quer que nos estejam a ver desde Timor-Leste, e já sabem, este também é um país lusófono, um país multilingue e que vos receberá bem de certeza se até cá quiserem vir dar um salto. Muito obrigado.